Olá, eu me chamo Luiz Fernando e nesse vídeo vou realizar uma breve síntese a respeito da minha pesquisa 2020-2021 do PIBI. O trabalho intitulado Os Desembarques de Navios Negreiros no Litoral de Pernambuco entre 1853 e 1855 teve como proposta geral, analisar um pouco como essa rede em volta do tráfico de escravizados estava articulada, como esses grandes negociantes, como essas figuras estavam incluídas dentro da sociedade pernambucana. E além disso, identificar indícios da continuidade desse tráfico, mesmo em um momento considerado como um momento final, tentar aprofundar alguns dos desembarques de navios que ocorreram, analisar algumas das denúncias que aconteceram na imprensa. Do ponto de vista introdutório, sempre é válido ressaltar que ao longo das últimas décadas passamos por avanços historiográficos em torno dessa temática. E dentro desses pontos, Pernambuco se encaixa como um dos principais portos de escravizados. É sempre válido destacar que foi considerado o terceiro maior porto das Américas. E a operação, após o contexto em 1831, ganhou muita força, ganhou muita notoriedade. Então os números eles são muito altos e indicam cada vez mais a necessidade de se estudar Pernambuco dentro dessa rede de tráfico. E o contexto de denúncias dessa prática na década de 1840 é justamente um momento que passamos pela Revolução Praieira e as denúncias foram constantes dentro desse período. A metodologia é justamente a consulta a esse banco de dados, foi o passo inicial da pesquisa. Depois você tem o estudo de panfletos da CEP, a consulta também à própria hemeroteca e, além disso, também a discussão em torno dos anais parlamentares e, em paralelo, o estadista do Império. E para investigar essa gama de fontes, é importante realizar uma consulta nominativa, tentar buscar alguns nomes que aparecem nessas denúncias, diretamente ou indiretamente, e também realizar o cruzamento de fontes. Para se discutir esse momento final de 53 a 55, é importante reiterar que ao longo da década de 40 você tem ainda uma série de desembarques e a ascensão do Partido da Praia vem em conjunto também com o aumento do número de jornais em Pernambuco. Então, dentro desse processo, você teve um aumento de número de denúncias, uma discussão muito forte e várias denúncias entre grupos políticos contrários. Já entre o período estudado, você tem o registro de 350 desembarques entre 1851 e 56. E aí, dentro desse recorte, de pesquisa, o presidente da província, que era o José Bento, já em 1853 ele era muito alertado para se ter cuidado com relação tanto às questões alfandegárias quanto à nominação de delegados. Ele era uma figura muito visada dentro da imprensa, em alguns panfletos e dentro do próprio Diário de Pernambuco. E já nesse período também você tem ainda o aparecimento de anúncios, anúncios que trazem descrições suspeitas ao tráfico. Dentre os panfletos estudados, um panfleto que traz muito apontamento em relação a essas denúncias é o Liberal Pernambucano, que era redigido por Antônio Vicente do Nascimento Feitosa. Ele faz uma série de referências a alguns dos grupos conservadores, a Francisco do Rego Barros, a família Cavalcante, também traz uma série de críticas a Araújo Lima, sempre tentando relacionar esses nomes ao contexto do tráfico de escravizados e relacionando também as disputas políticas da década de 40. Dentro desse panfleto você também tem denúncias de conivência no tráfico em correspondências, alguns pontos de vendas ilegais, atividades suspeitas relacionadas ao grupo da Alfândega do Recife e, além disso, algumas regiões da província de Pernambuco ainda são apontadas e citadas como ligadas ao tráfico. E no último momento você tem um desembarque de Siriaé, que provoca toda uma discussão diplomática com a Inglaterra, uma discussão de Pernambuco com a corte, uma discussão de grupos políticos, uma série de disputas. Então conclui-se que você tinha nesse período uma rota e uma discussão ainda muito ligada à década de 40, tem um envolvimento, você tem a citação de alguns nomes dos grupos políticos conservadores, mas também de alguns funcionários que tinham atitudes suspeitas ou eram coniventes a partir de uma série de pontos. Essas denúncias indicam que a comercialização e o tráfico, os desembarques ainda estavam acontecendo. Bom, gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Marcos Carvalho, por todo o apoio durante esse período. Além disso, gostaria de agradecer ao UFPE e à Propesc e também ao CNPq.